Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes aqui do Auto Entusiastas. Hoje nós estamos com esta monstra aqui, né? A picape Ford F-150. Essa é a versão Platinum, que é a topo de gama que está vindo para o Brasil. Nos Estados Unidos é o veículo mais vendido lá há 41 anos. Não é pelo espaço interno, lógico que o espaço interno conta, um pouco de caçamba conta, mas principalmente pela capacidade de tração que esse veículo tem. São mais de 3.500 quilos que ela pode puxar. Com isso você pode rebocar um trailer, um barco, até uma casa. Quase que dá para você rebocar com essa picape. Praticamente toda a família americana tem uma picape lá. E aparentemente aqui para o Brasil isso também está começando a se tornar uma realidade. A gente tem visto que essas picapes grandes estão vendendo muito bem aqui no Brasil. Veja o caso dessa daqui, a F-150. Foi lançada recentemente, a Ford anunciou inicialmente 500 veículos e eles foram vendidos em praticamente 1h30, menos de 2 horas no lançamento já vendeu os 500 e já tem mais de 500 encomendados, tem fila de espera. E o preço dessa picape, nessa versão que é o topo de gama, é de R$510 mil. Agora não sabemos se os próximos lotes vão continuar em 510 mil ou se ainda vão dar uma pequena majorada nos preços. Ela é importada, né? E tem uma série de detalhes. A gente até fez um vídeo dessa picape no lançamento, mas tem algumas outras coisas que eu fui descobrindo nesses últimos meses que eu gostaria de mostrar para vocês adicionalmente aqui hoje. Bom, aqui na parte frontal, essa grade é ativa, fecha e abre dependendo da necessidade de fluxo de ar. Quando ela fecha, obviamente, melhora um pouco a parte de aerodinâmica. Quando ela abre, passa mais ar por aqui e refrigera tudo que ela tem que refrigerar aqui, radiador, condensador de ar-condicionado e outros equipamentos mais. A gente vê que na iluminação ela é totalmente em LED e a parte do farol de neblina, ele é também luz de curva. Você vê que aqui nesse caso, como nós estamos com a roda esterçada para a esquerda, esse aqui está aceso e o do lado de lá está apagado, né? Tem sensores de aproximação aqui na dianteira que ajudam muito porque o tamanho do veículo é bem grande. E um detalhe bem interessante e bem importante para um veículo desse tipo são os ganchos de reboque, né? Não só para tirar essa picape de alguma situação difícil, como principalmente para quem tem uma picape dessa, ajudar a tirar alguém de uma situação difícil, né? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu tinha um veículo desse tamanho lá, que era um Silverado, e o que eu fazia? Eu sempre tinha uma cinta dentro do veículo, em caso de neve e tudo mais, que você sempre encontra alguém em dificuldade, você vai lá, bota a cinta, puxa o carro fora da dificuldade e segue viagem. Essa geração da F-150 é a 14ª geração. Para vocês terem uma ideia do volume de vendas desse veículo no mundo, são mais de 500 mil carros, 500 mil unidades vendidas em 2022. Uma picape que tem 5,88 metros de comprimento e um entre-eixo de 3,765, ou seja, quase 4 metros no entre-eixo. E o que assusta um pouquinho também é a altura, né? Aqui, ó, eu tenho 1,81 m de altura, ela tem 1,96 m de altura. E muita gente fala assim, pô, mas um veículo dessa tecnologia, com tudo isso, e utiliza essa anteninha aqui, isso é uma certa tradição nas picapes grandes americanas. E ela serve também como uma referência da altura do teto da caçamba. Ou seja, se você vai passar em algum local que você está em dúvida se o carro vai passar ou não, isso aqui seria o teu balizamento. Opa, passou a antena, não vai ter problema para passar o teto. E como essa picape é
a Platinum, topo de gama, como eu já comentei, a gente vê também que aquela parte de Geo Effect, né? Ou seja, o efeito joia, aquele brilho que procuram dar a mais nos veículos, está bem presente, né? Vários cromados, frisos cromados, maçanetas cromadas, inclusive praticamente rodas cromadas, né? Bom, já que nós estamos aqui falando da roda, vamos falar já dos pneus, né? Aqui ela utiliza um 275/60/20. Os freios são a disco ventilado tanto na dianteira quanto na traseira. A Ford tem adotado no desenho das suas picapes essas linhas bem marcantes, né, com frisos bem pronunciados. Então a gente vê aqui a lanterna com essa característica, aqui na tampa traseira também a gente vê frisos, né, mas bem marcados mesmo. Vamos ver então um pouco da capacidade de carga dela. Primeira coisa, a gente tem aqui já o ponto para colocar o engate, ou seja, a parte principal do engate, que é estrutural, já está toda pronta aqui. É só colocar aqui o pino com a bola para poder fazer o reboque. Tampa da caçamba. A abertura é elétrica, tanto para abrir quanto para o fechamento. Aqui. Vamos voltar para abrir. Agora é alta, né? Você vê, eu com 1,81 m já é difícil de subir aqui. Mas olha o que a gente tem. Tem um degrau e, por questão de segurança, a gente tem aqui uma bengala ou um apoio. Então com isso fica muito fácil subir na caçamba. Mas antes da gente ir lá, olha outra coisa bacana que ela tem aqui na tampa traseira. Ela tem uma régua, né? Tanto em centímetro quanto em polegada. Então, como é um carro muito usado também para trabalho nos Estados Unidos, às vezes precisa de uma referência qualquer, aqui está a referência. Aqui na caçamba, além dela ter esse revestimento aqui que protege a parte de chapa, tem vários detalhes que são bem úteis, né? Primeiro, a gente vê esse ponto aqui, são 4 pontos iguais a esse espalhados pela caçamba, que é para colocar algum dos acessórios. Pode ser um acessório com uma argola, pode ser um prendedor de carga, pode ser uma extensão de caçamba. Tem uma tomada 110 volts aqui, iluminação em LED nos dois lados da caçamba também. E além disso tem os ganchos fixos, né? A gente vê 2 ganchos na parte traseira e mais 2 ganchos ou argolas na parte dianteira. É uma picape bem funcional, além de ser muito útil para a família, é muito útil também para o trabalho. É uma caçamba que tem 1,70 m de comprimento por 1,5 m de largura e são mais de 1.300 litros de volume. Ou seja, além de ser um veículo grande, a caçamba também é bem volumosa. Outro ponto positivo é essa moldura que tem protegendo a parte superior da caçamba, ainda é uma moldura que tem uma área de mais atrito, né? Ou seja, você não escorrega ao fixar alguma coisa aqui, mas para a gente aqui no Brasil, para o nosso conceito, ficou faltando, né? Aquela capota marítima, né? E para mim já senti que faltou também aqui no vidro traseiro da picape o desembaçador. Hoje pela manhã o carro estava bem serenado, porque não tem garagem que cabe isso aqui no Brasil. Para tirar o sereno que estava aqui no vidro, não tinha como fazer. Teve que esperar realmente sair o sol para poder limpar o vidro. Para uma picape desse tamanho, tinha que ter um motor proporcional, né? Então esse daqui é o motor V8 Coyote da Ford, 5 litros, V8 a 90 graus, isso é a melhor configuração que existe para V8, dizem os especialistas. Ele tem uma condição interessante, diâmetro e curso é praticamente a mesma medida, 92,4 por 92,7. É o chamado motor quadrado, onde o diâmetro e o curso têm praticamente a mesma dimensão.
Ele entrega 405 cavalos a 6.000 RPM, 56,7 kgfm de torque a 4.250 RPM. É um motor bem potente, bem forte e o que é necessário para esse tipo de picape, né? Está acoplado aqui um câmbio automático de 10 marchas, que é o mesmo câmbio utilizado no Mustang. Esse motor também é basicamente o mesmo do Mustang, só que aqui ele está mais voltado para a parte de força, então ele perde um pouco de potência, mas ele é o mesmo motor Coyote. Ele consegue fazer nesse veículo aqui que pesa mais de 2.000 quilos, 0 a 100 em 7,1 segundos. E a velocidade máxima a Ford não divulga. Porém, quando eu testei lá na pista de teste lá em Tatuí, eu cheguei a 180 km por hora, que é o momento em que ele faz o corte de aceleração. Tem algumas soluções bem interessantes de engenharia que a gente vê, né? Esse volume aqui, essa peça, é um ressonador. A gente vê na parte de baixo outro ressonador, mais um ressonador aqui. Então, quer dizer, são 1, 2, 3 ressonadores. Isso é um ajuste, ou seja, um tuning que é feito para tirar um pouco do ruído de aspiração ou deixar um ruído de aspiração mais harmônico, mais agradável, né? Estive explorando um pouquinho melhor esse detalhe da admissão de ar aqui. Ao invés dele captar somente aqui pela fresta do capô com a grade, na verdade, a grade ativa que eu comentei, ela é um dispositivo que está nesse alinhamento aqui por dentro da grade. Ou seja, quando ele fecha, essas frestas aqui continuam abertas, ou seja, o ar frio que entra aqui pela grade, ele sobe por essas duas frestas que estão aqui, que estão vedadas, né, por tudo isso aqui com o capô fechado. Imagina que o capô fechando, formando um pleno aqui, uma câmara realmente, que canaliza todo o ar fresco para admissão de ar. São vários detalhes de engenharia que o pessoal da Ford trabalhou bastante para tirar o máximo de desempenho e o máximo de eficiência. Olha o lugar que colocaram o tanque de expansão, bem aqui na parte superior. E um detalhe que eu achei interessante, eu que tenho carro antigo, tenho que volta e meia trocar as baterias, normalmente o parafuso que prende a bateria está lá embaixo, você tem que usar uma chave L ou uma chave especial. Olha o que eles fizeram aqui, já deixaram um parafuso compridão que com qualquer chave de boca ou estrela você consegue soltar a bateria aqui. Veja, soluções simples e que são interessantes, né, para o dia a dia do uso do veículo. Outra coisa que a gente vê é isso daqui, ó. Olha os canos de freio. Eles saem daqui do sistema de freio, de ABS e tudo mais, e a primeira parte deles, ele utiliza um flexível, né, um aerokeeping, justamente para que as vibrações todas do motor e do veículo não passem para os canos, melhorando assim a parte de durabilidade dessas peças. Agora vamos fazer aquela avaliação tradicional do banco traseiro. A primeira coisa que a gente fica em dúvida, pô, como é que vai conseguir entrar nesse carro dessa altura, né? Mas olha só, que você abre a porta, o estribo ele aparece para facilitar a entrada. E eu lembro que eu já ensinei minha mãe até a como subir num carro dessa altura. Muita gente vem e vai com o pé direito primeiro, quando você está do lado de cá. Não, o certo é você entrar aqui, ó, pé esquerdo, tem uma alça aqui para te ajudar e fica facinho entrar dessa maneira. Até minha mãe, que está com 85 anos hoje, sabe entrar nesse veículo já. Basta aprender. Bom, eu tenho 1,81 m de altura, o banco dianteiro está regulado para a minha posição e olha só, tem espaço para uma pessoa de 2 metros de altura aqui, não 1,80 m. Painel de porta super funcional, vários compartimentos. Nessa versão, os bancos são todos revestidos com esse tecido que imita couro. Ele tem alguns pontos de diferença de textura, essa costura amarelada aqui, dando um pouco de contraste. Esse teto solar panorâmico aqui é outro detalhe que dá mais visibilidade para o interior do veículo. Saídas de ar climatizado para a traseira, tomadas USB, tomadas de 110,
tomadas 12 volts, tem aqui o comando de aquecimento dos bancos traseiros. Bom, pessoal, fazendo aquela medição, né, da centragem do volante em relação ao banco do motorista, aqui a gente teve até uma facilidade, né, porque o banco ele tem essa costura central e o volante também tem aqui o Platinum, né, o I do Platinum é praticamente o centro aqui do volante, e a gente vê que o alinhamento do volante está exatamente no centro da linha de centro do banco. Então isso faz com que a nossa posição de dirigir fique melhor. Aqui na parte dianteira tem muito espaço. Primeiro, aquele lance do celular. A gente tem um carregador por indução posicionado aqui na frente do console central. Ele pode ser fechado. Olha que interessante, hein? Essa alavanca a gente abaixa e a gente pode levantar essa tampa aqui e transformá-la aqui numa mesa. Uma mesa para fazer uma refeição rápida, para fazer um trabalho. E aqui tem um compartimento enorme. E a hora que a gente olha aqui toda essa parte de painel de instrumentos e esse console central, eu me sinto às vezes dentro de um avião, porque a quantidade de botões que a gente tem aqui para operar é enorme. Começa aqui na parte superior e todos são funcionais. Aqui é aquele start stop, aqui é para você ativar as câmeras, aqui é para você ver o sistema de estacionamento, desligar o controle de tração. Essa central multimídia dividida aqui em duas partes, né? Do lado de cá a gente tem um submenu com uma série de informações do veículo, que são as mesmas informações que você pode colocar aqui no centro do quadro de instrumentos. E aqui você tem, né, todas as outras operações, configurações, funções do veículo. O pareamento do celular com essa central multimídia é sem fio, tá? Então é tanto para o Android Auto quanto para o Apple CarPlay, apesar que aqui dentro a gente tem duas tomadas USB, um USB normal, USB-C, controle do rádio, sistemas de ventilação, aquecimento dos bancos e resfriamento dos bancos dianteiros, né? Mais outra tomada de 127 volts aqui, ou 110 volts, né? Que no caso é 120 volts. A tomada 12 volts, controle de estacionamento quando você está com um trailer. No outro vídeo que eu fiz lá em Tatuí, dessa picape, eu já mostrei a operação desse sistema aqui. Vale a pena ir lá dar uma olhada naquele vídeo e ver como é que funciona. Praticamente você dirige o veículo por aqui para poder estacionar quando você tem uma carreta. Então é bem interessante. E aqui também você tem o controle de freio do reboque. Os controles de tração, eu já comentei, o motor V8, câmbio automático, e ela tem tração nas 4 rodas. Você pode ter somente a tração em 2 rodas, que é onde está selecionado aqui, 2 rodas traseiras. Você pode ter tração nas 4, né? Que é você aciona aqui. Você pode ter um sistema de tração automático nas 4, ou seja, ele vai sentir quando necessita colocar mais tração na dianteira ou não. Ou então você tem um sistema 4L, que é a parte de reduzida. E no volante você tem mais todos aqueles controles que nós estamos acostumados. Do lado direito, computador de bordo. A gente vê que o quadro de instrumento ele é uma tela digital. Do lado esquerdo, controle de velocidade de cruzeiro, que é do tipo adaptativo. Tem o sistema de permanência em faixa. E aqui você tem mais alguns controles de iluminação, freio de estacionamento e vai por aí afora. Vamos até o posto dar aquela olhadinha por baixo agora. Bom, pessoal, chegamos aqui no posto Avenida em Souzas, fazer aquela verificação por baixo do carro, né? Para nossa surpresa, a picape F-150 não cabe no elevador
que a gente está acostumado a utilizar. Você vê que ela é muito comprida, tem uma frente muito longa, que não consegue levantar, mas o que a gente pode dizer? A suspensão traseira, ela utiliza um eixo rígido, feixe de mola semi-elíptica. Na dianteira é duplo braço sobreposto com mola helicoidal. Quer dizer, é uma construção, uma arquitetura comum que a gente vê em picapes. E sendo que a cabine é apoiada no chassi sobre coxins. Agora vamos voltar para Joaquim Egídio e fazer toda a avaliação da picape. Bom, chegando de volta aqui em Joaquim Egídio, a gente já vê, né, essas lombadas enormes que tem aqui. Para essa picape vira refresco, né? Passa fácil. Aí a gente entra nesse trecho de paralelepípedo. A primeira coisa que a gente percebe é a parte de aspereza, ela passa bem, mas a parte de movimentação dessas irregularidades não é tão bom quanto eu esperava. Eu acreditava que fosse um pouco melhor nessa passagem aqui, mas não, ela acaba sentindo um pouco mais todas essas irregularidades. Um pouco é pela calibração dos amortecedores, outro tanto pela calibração dos coxins da cabine, né? Já que essa cabine, como nós vimos, ela é apoiada sobre coxins no chassi. Então são duas calibrações que tem que casar bem uma com a outra. Na hora que a gente volta no piso liso ou no asfalto, aí já fica um pouco melhor. E uma lombada que nem essa daqui, ele passa fácil. Você não precisa ter muito problema, porque você tem um curso de suspensão muito grande, você tem um entre-eixo longo, então com isso fica mais fácil essa negociação, essa movimentação do veículo nesse balanço todo. O sistema de direção, a gente tem assistência elétrica, ela é progressiva, né, com a velocidade, e tem uma boa centragem do volante, então é bem agradável de dirigir esse veículo. E quando você está numa estrada, como na Bandeirantes, vindo de São Paulo para Campinas, acionando aqui aquele sistema de permanência em faixa, fica melhor ainda, porque mantém o carro bem no centro da faixa, né? Desempenho do motor, né, ou o casamento do motor com esse câmbio automático de 10 marchas, é um casamento muito perfeito que eu percebo. A parte de dirigibilidade, né, a progressão de aceleração, é tudo super dócil, apesar dos 400 cavalos, dos 56 kg de torque, fica bem dócil de se dirigir. E eu tinha dirigido dentro do campo de provas. Os limites lá são bem maiores do que aqui fora. Eu achava que essa picape, para se dirigir aqui nas ruas, né, no nosso Brasilzão aqui, ia ser uma picape difícil de condução. E não é não, entendeu? Ela é super fácil de condução, só tem que tomar cuidado com a largura, porque afinal dos retrovisores, né, dá quase 2,5 metros, acho que 2,40 metros de largura total. Outra coisa que também é bem dócil de manejar é a parte de freio. O pedal não é um pedal pesado, ele é um pedal agradável, e na hora que você vai aqui, saindo da lombada, fazer uma aceleração, vamos dar uma cutucada, a gente vê aqui, ó, cresce bem a rotação. Ali a partir dos 5.000 RPM, você começa a sentir um pouco de vibração aqui, vindo pelo assoalho, vindo do motor. Mas é aquilo, o motor V8, normalmente ele é um motor mais quieto, né? Mais silencioso. Mas esse aqui, a hora que passa dos 5.000 RPM, você sente ele ficar um pouco mais nervoso, dá um pouco mais de vibração para dentro do carro. Mas nada que aqui dentro da cabine que venha a incomodar muito, não. E também não é uma situação que você vai dirigir muito essa picape, né? Porque
ela tem tanto torque e potência em baixa rotação que praticamente você só vai usar alta rotação quando tiver mesmo precisando, né? Ou nem acho que rebocando um trailer você utiliza alta rotação, aí você utiliza também rotações médias para ter bastante força. E na parte de movimentação como um todo aqui, nessas ondulações aqui no asfalto, percebe? Ela tem uma movimentação, dá uma navegada, acaba abrindo um pouquinho as curvas que você força um pouco demais. A rolagem da carroceria não é nada exorbitante, mas existe a rolagem, afinal é um veículo bem alto. Nós estamos aqui sentado num ponto bem elevado, então você sente mais essa movimentação lateral. Bom, chegando nesse trecho de curvas, vendo um pouquinho mais da estabilidade da picape, a gente vê que ela dá aquela adernada, né, aquela movimentada lateral, abre um pouquinho a curva, mas nada que seja incômodo. Entre os modos de condução que podem ser selecionados aqui nesse botão, no asfalto você praticamente tem dois sistemas. Você está no normal ou você coloca no modo Eco, né? Então, o que eu coloco aqui no modo Eco, o pedal de acelerador fica com uma resposta mais lenta, né? E otimiza a parte de consumo de combustível. E tem o modo esportivo, que aí é aquele que você acaba acelerando mais, ele automaticamente foi para o modo 4x4 automático, então ele vai me dar um pouco de tração dianteira também para melhorar o comportamento em curvas. Então, nesse trecho de curva aqui à frente, dá para a gente perceber bem que eu deixei no modo esportivo, então a resposta do pedal acelerador bem mais rápida, o câmbio também ele segura um pouco mais as marchas, aquela escorregada que eu senti ali atrás e saindo um pouco de dianteira, aqui já não sai tanto porque eu tenho tração dianteira atuando no veículo, então isso faz com que o carro fique bem mais na mão nessa condição. Aqui chegando aquele trecho de subida da Estrada das Cabras, vou fazer uma pequena aceleração. Não dá para ser uma aceleração completa aqui porque o desempenho dessa picape aqui é muito forte. A gente vai passar qualquer limite de velocidade. Eu vou fazer aquela medição de ruído só para a gente medir aquela vibração que eu vi ali atrás. Vamos ver como que ela fica aqui nessa condição. Então vamos lá, gravando. É bem curioso, porque a gente vê pelo gráfico que marcou aqui, que aparece uma vibração acima de 5.200, 5.300, você sente essa vibração no pedal do acelerador, sente um ruído mais forte na cabine, porém o ruído médio, ele até que não foi muito alto, ficou em torno de 72 decibéis, que é um valor bom para uma picape nessas condições. A parte de ruído de rodagem, ruído em aceleração, tem um nível bom. E outra coisa que me agradou no primeiro contato que eu tive com o carro é o conforto do banco aqui do motorista. Já tinha comentado do banco traseiro. O banco motorista aqui tem os ajustes elétricos, tem aquele ajuste lombar também que ajuda a posicionar melhor as costas. A posição de dirigir é outro destaque também, porque o volante de direção tem ajuste de altura e distância elétrico, faz o ajuste aqui milimétrico disso, e você tem 3 memórias aqui para salvar as posições. Consumo de combustível,
vindo de São Paulo para Campinas, usando o modo normal de condução, não vim no modo Eco, eu fiz 9,4 km por litro. Ou seja, é um resultado bom, muito bom, eu diria, para um motor V8, uma picape desse tamanho aqui. Auxílio ao motorista, além daqueles que eu já comentei, tem também o alerta de ponto cego nos retrovisores externos. O sistema de farol, ele tem o acendimento automático, o auto automático, mas curiosamente o limpador de para-brisa não tem aquele modo automático, né, com o sensor de chuva. Aí você tem aquele sisteminha tradicional. Então tem algumas coisas que não dá para entender por que não fazem um carro com um pacote totalmente completo, né? Enfim, gente, eu acho que é uma picape muito boa, e mesmo aqui no nosso país, que tem ruas menores, as vias menores, estradas mais apertadas comparada com o padrão americano da onde ela vem, eu acho que também é um veículo possível de ser conduzido por aqui e que certamente está agradando aos primeiros 500 que já compraram e vai agradar os próximos compradores. Até a próxima, siga-nos nas nossas redes sociais, deixe o seu like ou dislike aí, o comentário, que é muito importante para nós. Obrigado, um abraço.